Uma ambiência democrática, popular e gratuita no combate à desinformação sobre doenças raras. Para compor a nossa mesa, quero convidar o professor Sandro Torres. Professora doutora Patrícia Saldanha. Professor doutor Josir Gomes já está à mesa. Professor doutor Flávio Seixas não está aqui hoje, desculpa, ele não pôde estar aqui hoje, mas ele foi anunciado, então salva de palmas para ele. Vai participar conosco por vídeo a professora doutora Diane Ávila. Convido à mesa também a professora doutora Cristiane Bahia. E a senhora Gabriele Gomes, da Associação de Apoio aos Cuidadores e Pessoas com Doenças Raras. Vou apresentar as pessoas da mesa com um pouco mais de detalhes. Sandro Torres, publicitário, pesquisador e docente do Departamento de Expressão e Linguagens da ECO UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde, da Fiocruz. Doutor em Estudos de Linguagem pela UF, Sandro é líder do Grupo de Pesquisa em Publicidade, Saúde e Sociedade, co-líder do Grupo de Pesquisa em Retórica do Consumo e coordenador do Laboratório de Comunicação Publicitária aplicada à saúde e à sociedade. Patrícia Saldanha é professora doutora associada 3 do PPG-MC e do Departamento de Comunicação Social da UF, fundadora e coordenadora geral do Grupo de Pesquisa LACOPS, líder pelo CNPq. É membro fundadora do INPEC, Instituto Nacional de Pesquisa em Comunicação Comunitária, edital FAPERJ. Apoia grupos emergentes de pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, 2020 a 2024. Coordenadora do projeto Plataforma Saúdes Raras e Publicidade Social de Interesse Público, vice-coordenadora do GT de Comunicação e Cidadania da Compos. Josir Gomes, pesquisador bolsista do IBICT, vice-líder do Laboratório em Rede de Humanidades Digitais e professor da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Ciência da Informação no PPGCI, IBICT, UFRJ, mestre em Administração pelo IBMEC Rio de Janeiro, com graduação em Processamento de Dados, é especialista em Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Flávio Seixas, professor de Ciência da Computação na Universidade Fluminense. Flávio também integra o corpo docente do PGC-UFF, onde coordena o Mediacom, laboratório com ênfase nas áreas de inteligência artificial e sistemas de computação. Possui doutorado em computação e mestrado em engenharia de telecomunicações pela UF. É coordenador do projeto de extensão Fábrica de Software e Tecnologia para a Saúde. Ele que não pôde estar presente, mas é importante a gente também ressaltar que é alguém que fez parte dessa construção. A professora doutora Diane Ávila é doutoranda em Ciências Cardiovasculares pela Programa de Pós-Graduação CCV da UF e mestre em Ciências Cardiovasculares pela UF. Fez sua residência em Clínica Médica no Hospital Central da Aeronáutica e Cardiologia, no HUAP, e atua em Clínica Médica, Cardiologia e Pesquisa Clínica. Atualmente é subinvestigadora do Apolo B e coordenadora do Centro de Amiloidose CHN DASA. A professora Cristiane Bahia é doutora em Neurologia pela UF, atua no Hospital Universitário Pedro Ernesto e é membro do Comitê de Direitos Humanos das Pessoas com Doenças Raras do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente ela integra o grupo de pesquisadores da UERJ em doenças raras e é investigadora principal do projeto Pesquisa Genética em Doenças Raras, Narcolepsia. A senhora Gabriele Gomes, além de coordenadora administrativa e gestora pública, Gabriele é presidente da Associação de Apoio aos Cuidadores e Pessoas com Doenças Raras, que atua em causas de caráter social em defesa dos direitos das pessoas com doenças raras. Também é membro da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB, membro da OAB Rio de Janeiro, membro da ARAR, Aliança Rara Rio, e coordenadora da equipe Raras. Uma salva de palmas para a nossa mesa mais uma vez. Olá, boa noite a todas e todos. Um prazer estar aqui, compondo essa mesa assim maravilhosa.
depois de tantas apresentações, né? Eu sou pesquisador em publicidade e saúde. Nós somos poucos no Brasil ainda, né, Patrícia, que nós estamos trabalhando para multiplicar esse interesse, porque o campo é muito grande e precisa ser vasculhado, ocupado e atuante. Enfim, a publicidade, de um lado, é mal compreendida demais, porque o senso comum relaciona muito a publicidade com a comunicação exclusivamente comercial, quando o campo da publicidade é um campo muito amplo, abarca muitas coisas, inclusive as de interesse público, os de interesse social. Do outro lado, a saúde, do ponto de vista do senso comum também, é sempre tomado como ausência de doenças, né? O sujeito está tossindo, está sem saúde, está sem tosse, está com saúde, e a gente, desde 1946, já sabe que não é isso que é saúde. A saúde engloba um estado de bem-estar físico, né, biológico, mental, sociocultural. Então, tudo na vida da gente, de alguma forma, atravessa a saúde. E é uma dificuldade muito grande, tanto fazer as pessoas compreenderem tudo que alcança a publicidade, quanto, do outro lado, fazer tudo que alcança a saúde. Então, no meio disso tudo, a gente ainda encontra, dentre tantas dificuldades no Brasil, o problema de uma série de doenças que são negligenciadas, problemas de saúde que são negligenciados. Isso tudo porque nós somos herdeiros de uma lógica de comunicação de saúde centralizada, em que o Estado, na maior parte das vezes, se limita a dizer: ó, estou fazendo alguma coisa aqui e você tem que tomar essa posição, ou tem que fazer essa coisa, tomar essa vacina, adotar determinada atitude. E aí, se o cidadão não adota atitude ou não cumpre com determinados protocolos, a culpa é do cidadão, porque o Estado cumpriu a sua parte de informar. E a gente sabe que fazer saúde e comunicação de saúde é muito mais do que só transmitir conhecimento. É se envolver, escutar e trocar, dialogar. Estado, sociedade civil, cidadãos, todo mundo, todas as partes interessadas. Então, dito tudo isso, esse breve preâmbulo, a gente, quando vê iniciativas como a plataforma Saúdes Raras, a gente só tem que louvar muito, porque é uma iniciativa que precisa, mais do que qualquer outra coisa, inspirar as atitudes, as políticas, mas também a pesquisa, o ensino, a extensão, e saber que aqui na UF o LACOP está protagonizando um trabalho de tanta beleza, de tanta importância quanto essa plataforma. Só dá muito orgulho. Eu sou egresso da UF, então eu fico absolutamente orgulhoso da UF ser protagonista nesse trabalho. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para a professora Patrícia Saldanha, que vai começar essa apresentação. Então, muito obrigada. Estou muito feliz de ver assim tanta gente, né, aqui reunida, e tantas representações também das questões da saúde e das doenças raras, tanta liderança aqui, liderança nata. E hoje a Solane falou uma coisa muito interessante, importante, né? Na hora da roda, a gente fez uma roda de conversas hoje, mais cedo, onde a gente pôde, mais uma vez, reforçar o panorama de que a gente precisa não só da visibilidade, mas dar visibilidade com qualidade. E um dos pontos centrais, e aí eu vou falar pela universidade pública, se a universidade é pública, se ela é sustentada pela sociedade civil, o benefício e o retorno tem que ser direcionado à sociedade civil. Não tem sentido fazer pesquisa, não tem sentido ter títulos. Não adianta ser mestre, ser doutor, se você não vai dar uma devolutiva para quem minimamente financiou a possibilidade de você fazer sua pesquisa, desenvolver sua pesquisa, trabalhar com extensão,
com projetos de extensão que são extensão da universidade, com projetos de ensino que trabalham na formação dos nossos alunos. Então, a UF tem essa pegada mesmo. Você vê, o Sandro está aqui, ele é egresso, né? Então, assim, a UF tem uma pegada de muita responsabilidade com o que a gente faz, com o nosso empenho, com a nossa investigação. E não tem como apartar todo o nosso interesse, toda a nossa investigação da nossa vida. E a nossa vida, muitas vezes, é atravessada por questões que a gente não espera, por imprevistos, por situações inesperadas e que tiram o nosso foco, né? Tiram o nosso tapete, a gente é colocado naquela situação. E a doença rara é um exemplo. Doenças autoimunes, doenças raras, doenças graves, doenças gravíssimas. Não, a gente não veio para o mundo para isso. A gente veio para o mundo para ter alguma missão. E, de repente, a gente é assolado e atravessado por uma doença rara e vê que ali está a nossa missão. Ali é a oportunidade que a gente tem de colaborar com o mundo para trazer alguma coisa para o mundo. Quando a minha mãe, que está aqui presente, Maria das Graças, foi acometida, né? A gente conseguiu chegar ao diagnóstico, porque primeiro aquela odisseia, você não chega no diagnóstico. Eu me achava muito negligente, eu falava, não é possível, eu faço as coisas, eu levo ao médico, e você não chega. Não tem retorno, não tem resposta, não tem certeza, é ficar perdido, né? Sem direção. E aí, de repente, a gente começa, a força dela, a força de estar andando, eu não me sinto no direito de não lutar. E qual a forma que eu tenho de lutar? Tentar entender qual é essa situação e minimizar o sofrimento de outras pessoas que sequer têm noção que podem ser acometidas da mesma maneira, com a mesma intensidade. Então, eu decidi, fiz uma promessa em casa que eu não vou pegar muitos projetos. Meu marido está ali. E está me dando todo o apoio. Não, isso foi uma promessa que eu fiz para a família, inclusive para minha mãe, né? Que eu vou começar a reduzir, botar o foco num projeto, e esse vai ser um projeto de vida. E aí tem a característica, né, daquela pessoa escorpiana, insistente, que vai fazer. E na época eu me achava muito negligente. Eu falei, como é que pode? Eu estou há 1 ano atrás disso e não consigo um diagnóstico. Com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente conseguiu. E aí eu comecei a ouvir as histórias. São 15 anos que o diagnóstico não vem. São 12 anos que o diagnóstico não vem. É o remédio que não chega. É a aflição e é a dor. Então, hoje, mais cedo, a Letícia falou de um conceito que eu não conhecia, que é o conceito da dororidade, que é se conectar com o próximo a partir da dor. Então, eu acho que a dor, ela pode ser muito... Ela tem um sofrimento, mas ela também traz a beleza. Eu não consigo ver pontos negativos em tudo. Isso é uma característica minha, realmente eu não vejo. Eu vejo, tá, então, já que estamos com essa questão, o que vamos fazer com isso? O que é preciso fazer? É preciso contar para todo mundo. É preciso tornar público. É preciso publicizar o que está acontecendo. Como nós vamos publicizar? Como nós vamos contar para mais pessoas? Vou começar a ouvir pessoas. Conheci Gabi. Conheci um ex-aluno, falou, olha, você tem que falar com a Gabriele, e conheci a Gabi. Eu meio desconfiada, ela também meio desconfiada, a gente foi conversando, uma desconfiando da outra, a gente foi se conhecendo. E ela falou, não estou sozinha, tem mais gente. E me apresentou a Ana Braga, me apresentou a Paty Serrão, me apresentou a Jo, me apresentou a Adriana, e eu comecei a ouvir outras histórias. E eu já cheguei, primeira história, foi assim, eu estou desesperada, porque o remédio é 200 mil, remédio, como é que eu vou dar um remédio de 200 mil? Não é erro, eu vi na internet, é 200 mil. E as 4 olhando assim para mim, tá, calma. E eu, como? Calma, calma. Olha só, aí a Paty, mas tem remédio? Não tem, né, 200 mil. Não, existe remédio. Aí a Ana fala, mas existe um remédio, existe, calma, Paty, existe um medicamento. 200 mil não existe, não, é porque no nosso caso não existe. Então a gente vai brigar por políticas públicas, aí eu já, o buraco é mais embaixo aqui. Eu apavorada, mas entrei nesse universo. E dentro desse universo e do meu ofício, eu sou uma professora de publicidade, eu sou uma das pessoas que cunhou o conceito de publicidade social, que é tornar algo público envolvendo a sociedade civil.
Em algum momento de lucidez, de escape do desespero, de escape da solidão, eu pensei de fato e eu falei, é isso que eu vou fazer. Usar o meu ofício, botar em prática a minha grande causa de vida, que é minimizar o sofrimento de um grande coletivo que atualmente, em média, pressupõe-se que sejam 13 milhões de pessoas no nosso país. Atingidas diretamente. Se colocarmos pelo menos umas 5 aí pelo entorno, teremos um número maior. A média entre 40 e 50 milhões de pessoas na América Latina e 300 e quantas no mundo? Pela OMS? 314 milhões, eu acho. 314 milhões no mundo. Não é pouca gente. O fato da doença ser rara não é pouca gente, é porque o investimento está errado ou a notícia de que isso existe, que pode pegar qualquer um a qualquer momento, inclusive você agora, sua mãe agora, seu primo agora, sua filha agora, seu irmão agora, é real. E é aquele momento de desespero. E aí vamos fazer alguma coisa. Eu me lembro um dia que eu estava com o Sandro, a gente estava no aniversário do Pablo, naquele boteco chechelento, que os professores gostam de um boteco chechelento. E aí, falando, eu, Sandro, engraçado que quando a gente começa a chegar nessa coisa, a gente só fala disso, né? Mas, Patrícia, não tem que falar, tem que fazer. Aí eu fiquei, gente, eu devo estar insuportável, eu só falo desse negócio, o que eu vou fazer com isso tudo? E aí eu tive essa ideia de começar a fazer um lugar que eu pudesse falar com muita gente, difundir, espalhar para muita gente, publicizar. Como eu ia fazer isso? E comecei a falar as minhas ideias, falar. E aí o meu marido, Josir, que está aqui, que é um professor também de TI, parceiro de vida e de tudo, e ele... É um super projeto que você quer. Eu vou te ajudar nisso. E você vai me jurar que vai ser esse. Só. A Júlia está assim, de vez em quando a gente conversa. Quando a gente conversa, eu conto uma história, eu conto ele, não, então é só mais esse. E acabou. Mas eu estou realmente minimizando. Com esses 10 anos do LACOPES, foram muitas realizações, muitas proposições, muitos acertos, mas realmente esse vai ser daí para frente o meu projeto, juro, que vai ser o meu projeto real, e eu vou botar para quebrar mesmo. A gente fez até agora sem recurso, hoje a gente vai lançar, vai mostrar o que a gente já conseguiu, e é isso. Vou passando? Ou você quer passar? Então, vou passar aqui para a Gabriele, que foi a pessoa que eu conheci, que veio para a UF, a gente fez já um projeto juntas, e a partir desse coletivo de mulheres arretadas, a gente já desenvolveu esse próximo passo. Eu tenho feito a divulgação científica, já fui para 8 congressos esse ano, já tinha falado mais cedo. Estou indo para uma amanhã, às 6h40 da manhã, que é só o último do ano. É o último do ano. Mas ano que vem, e nos outros anos, a gente já tem colocado GTs, grupos de trabalho, grupos de pesquisa de comunicação e saúde em outras universidades, disciplina inserida na matriz curricular da publicidade. Sandro sempre fala muito da questão do emprego. Está surgindo muito emprego nessa área e os alunos precisam ter uma formação para trabalhar em publicidade, com comunicação e saúde e ganhando muito bem. Então, fica a dica. Uma revolta com a indústria farmacêutica, muito grande, e uma necessidade da gente, de fato, divulgar, falar e pressionar não só o mercado, como pressionar também o Estado, que precisa ter um senso e precisa ter uma responsabilidade com seus concidadãos, com a humanidade, com a nossa população, com a nossa nação. Então, eu vou encerrando minha fala por enquanto, vou passar para a Gabi. Obrigada. Falar depois dela. Boa noite a todos e todas e todes. Meu nome é Gabriele. Ela fez uma pesquisa curricular aí, mas da época antiga, né? Agora eu já estou em outras frentes, inclusive no Conselho Estadual de Saúde, com essa missão lá. Levei minha casca de bala, que logo está tomando posse ali como titular também. E dentro do Conselho nós estamos construindo metas e ações para as doenças raras, porque não existem, tá?
Eu foquei muito em políticas públicas, porque não existem políticas públicas para as doenças raras, efetivamente. Em 2022, foi sancionada uma lei, a Lei 9.991, que ela institui a capacitação para profissionais de saúde e educação pública e privada dentro do nosso estado para as doenças raras. E, pasme, até agora não se iniciou essa capacitação. Eu consegui um ganho na última ordinária, que eu consegui finalmente fazer com que entre na meta e na ação de 2025, pelo menos na Secretaria Estadual de Saúde, para capacitar todas as secretarias municipais. São 92 secretarias dentro do nosso estado. Então, agora as secretarias vão se capacitar para as doenças raras, porque a atenção primária ela desconhece. E isso dificulta o diagnóstico. E hoje eu estou no assento também no Fórum Nacional de Justiça, onde se tem 15 milhões de ações ali contra o sistema regulatório. E eu estou pegando muitos casos, inclusive eu peguei um em São Jesus de Itabapoana, de uma mãe que estava há 1 ano e meio já com diagnóstico, que é difícil, de doença rara, mas não conseguia chegar no centro de referência. E foi só um contato. E eu só descobri que ela não conseguia porque aquele funcionário da atenção primária não conseguiu digitar o que deveria dentro do sistema para ele chegar. Porque não tem capacitação. Então, é sobre isso. E tem outros ganhos. Agora a gente conseguiu também montar agora uma intersetorial de saúde bucal, que a gente vai iniciar um projeto aí também para as doenças raras, finalmente. E outras coisas que estão vindo na área da saúde, mas ainda tem muito a se avançar. Eu sou mãe, tive um irmão e 3 filhos com mucopolissacaridose tipo 2, uma síndrome rara. Meu mais velho falecido, meu irmão falecido. O meu do meio foi o primeiro transplante de medula óssea no mundo para essa doença. Também lutei muito com a indústria farmacêutica aí, porque o meu primeiro filho dependeu de uma medicação de alto custo. Eu judicializei, mas no sufoco. E se ele tivesse vivo e dependente hoje, se não tivesse incorporado, ele não ia conseguir a medicação, porque agora cortaram o acesso judicial para aqueles que não têm protocolos clínicos. Está vetado judicialmente. E meu caçulinha conseguiu transplantar devido ao histórico familiar, do irmão, e daí eu comecei a focar nisso, nesse projeto de políticas públicas. Então, assim, eu fiquei desconfiada quando eu conheci, porque muitas pessoas se aproximam, falam que vão ajudar, querem entendimento, tudo mais, e no final eles só se promovem, ainda mais na política, se promovem com isso e no final não constroem. Então, eu comecei a arregaçar a manga e construir por mim, pela minha vivência, e a gente precisa dessa publicidade, porque as informações realmente são o que mais necessitamos para conseguir alavancar e efetivar essas ações. Agora, a gente, esse ano, conseguiu sancionar o Estatuto de Doenças Raras, e ainda não está no plano. Então, tem muito trabalho aí, e essa publicidade é muito importante para isso, para que ninguém sofra, que nós sofremos. Que outras gerações não aconteça o que aconteceu no meu histórico, no histórico da minha casca de bala e minha fiel escudeira, que teve que ir para fora do estado conseguir um diagnóstico, teve que ir para fora para lutar por uma medicação, para conseguir um comprimido de baixo custo. E que a gente está brigando lá no Conselho, e também passou na última plenária, que o Estado está tendo dificuldade em fornecer, apesar de ter protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, está incorporado ao rol do SUS, mas não tem fabricante. E não está registrado na Anvisa. Uma medicação que está no rol do SUS. Não tem registro na Anvisa. Então, assim, agora a luta é com o Ministério da Saúde. Então, é isso que a gente está construindo ali dentro do Conselho Estadual de Saúde, que é controle social. E os conselheiros não tinham noção de como se faz um controle social efetivo. E hoje a gente está tendo capacitação para isso. Eu estou vindo da UERJ hoje. Nós estamos se capacitando até construir o plano plurianual do Estado para a saúde. Então, é sobre isso. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigada por convidar aqui para essa mesa e essa plataforma que eu acho que é super necessária. A Gabriele está falando dessa questão de
como é a via crucis, né, do paciente com a doença rara, chegar ao centro de referência. A professora Patrícia viu isso na pele, com a mãe, mesmo, né, fora, às vezes, do sistema público, não é fácil para ninguém. E acho que eu estou aqui hoje para ser justamente essa porta-voz de como funcionou quando a universidade dá a mão para os pacientes, para a associação de pacientes. Então, eu vou contar um pouco da experiência com a medicina participativa, que, né, eu tive junto com a ABRANE, que é a Associação Brasileira de Narcolepsia, lá na UERJ. Primeiro, a gente precisa contextualizar que Tom Ferguson, que foi um médico americano, também educador, ele já, lá no início, quando começou a internet, ele já começou a falar assim, olha, as pessoas vão procurar as informações na internet, inclusive informações de saúde. Então, a gente precisa capacitar as pessoas, os pacientes, e empoderá-los para que eles consigam entender e procurar essas informações. Então, ele cunhou um termo chamado e-patient. Esse I de engajado, equipado, empoderado, e também o I de eletrônico, né? E-mail, correio eletrônico, mas o eletrônico dizendo que a internet vai ser a busca fundamental. Só que isso é muito pouco utilizado, né? A gente vê muito aí, né, no Instagram, médicos e charlatães assim, que fazem procedimentos e tem milhares de seguidores, e isso é uma informação de baixa qualidade. E não tem um controle sobre isso. Então, a universidade, ela precisa realmente assumir um papel de prover essas informações e quem pode prover a qualidade dessas informações? Então, a gente tem dois tipos de conhecimento. Tem um conhecimento que é o conhecimento médico, que é um conhecimento X, importante, mas o outro lado é de vocês, é quem vive com a doença, a experiência de quem vive com a doença. Isso também é muito importante. Então, quando a gente coloca essas duas coisas lado a lado, a gente oferece informação de qualidade com a sororidade, a gente capta, né, a dororidade, né, como falou que a Patrícia, e aí a gente consegue unir as coisas. Então, como é que foi feito lá? Quando a gente começou a pesquisa, a gente conseguiu um edital para doenças raras, e eu fui convidada para fazer o braço de narcolepsia, e a gente tinha 7 pacientes quando a gente começou. E falei assim, nossa, como é que a gente vai conseguir encontrar a agulha no palheiro, né? Encontrar os pacientes com narcolepsia dentro de um tempo de pesquisa que é um tempo finito, né? Eram 3 anos a princípio. E aí, no projeto de pesquisa, eu previ o CISREG, o CER, os mecanismos formais de encaminhamento, mas eu coloquei lá, falei com a Ana, falei assim, e vamos prever também encaminhamento via associação de pacientes. E em 2 anos, né, com essa pesquisa, a gente conseguiu mapear mais de 60 pacientes com narcolepsia e hipersônia idiopática, o que não é fácil. Perto de 80% desses pacientes vieram da Associação de Pacientes, da ABRANE, com uma taxa de assertividade de 90%, ou seja, 2 pacientes encaminhados pela associação, casos suspeitos, 90,2% converteram realmente para um diagnóstico de hipersonia primária, ou seja, narcolepsia e hipersonia idiopática. Ou seja, o paciente sabe ele reconhecer um outro, ele viveu a vida inteira com aquilo, ele sabe exatamente o que passou, então ele vai reconhecer um caso semelhante. E se eu ficasse dependendo só do CISREG, só dos mecanismos oficiais, eu acho que hoje de 7 eu ia estar com talvez 15, eu não ia conseguir 60. Então, o e-patient, né, nossos e-patients brasileiros, eles, e eu acho que isso vale para todas as doenças raras, eles podem sim fazer essa medicina participativa aqui no Brasil dar certo. A medicina participativa é quando profissionais de saúde e pessoas com a doença, cuidadores, eles se unem num trabalho colaborativo e pensam juntos, não só
para levar até o centro de referência, mas como a Gabriela está fazendo, entender onde estão os nós, pensar políticas públicas. Em Stanford existe um programa chamado Medicine X, que é justamente um think tank, né, que é um tanque de pensamento que eles chamam, onde se juntam profissionais de saúde, pesquisadores, professores, pacientes, e eles têm rodas de conversa como essas, e depois dali saem documentos que vão até a Casa Branca, que vão, enfim, gerar políticas públicas, que vão direcionar os recursos financeiros. Então, eu acho que aqui no Brasil estava faltando esse link, porque os pacientes sempre lutaram muito, as associações começam a se juntar, formam as alianças, mas como você leva isso para frente, se você não está junto, às vezes, com a universidade que tem esse conhecimento técnico para poder falar assim, olha, o que eles estão falando é isso mesmo, a gente precisa fazer isso, a gente tem como fazer pesquisa para mudar essa situação, enfim, e pensar melhor. Então, o meu testemunho aqui é primeiro, parabenizar essa iniciativa, dizer o quanto ela é importante aqui no nosso estado, aqui no nosso país, e mais uma vez ressaltar o papel de vocês, pacientes, estudantes, enfim, mas toda a sociedade junta, mas nesse reconhecimento de tomar as rédeas, enfim, do seu tratamento, do seu diagnóstico, enfim, fazer com que a gente mude essa realidade que vivemos. É isso. Nós temos agora um vídeo da professora Diane, doutora Diane Ávila. Eu acho que a gente pode ir para lá, né? E depois a gente volta. 2 minutinhos. Boa noite a todos. Meu nome é Diane Ávila, eu sou médica clínica e cardiologista. E, primeiramente, gostaria de pedir desculpas de não conseguir estar aí presencialmente, mas obrigada pela oportunidade de conseguir enviar esse vídeo. Agradeço a Patrícia pelo convite e parabenizo a Patrícia e a todos envolvidos na plataforma Saúde Raras, que será de muito auxílio para muitos pacientes, para muitas famílias que vivem na luta das doenças raras. Sabemos que muitas delas são subdiagnosticadas, então o nosso papel é cada vez mais desenvolver estratégias que possam melhorar a educação, não só dos leigos, mas também dos profissionais de saúde que cuidam desses pacientes e que precisam de muita orientação, de muito cuidado para aumentar o diagnóstico e conseguir, através de muita pesquisa, de muita luta, né, em relação a acesso pelo SUS, a trazer o que é melhor para os nossos pacientes e as nossas famílias, que muitas delas são nossas. Então, o nosso papel é desenvolver cada vez mais a educação entre todas essas pessoas. E eu, como médica, eu procuro sempre desenvolver muitas palestras, muitas atividades, não só com acadêmicos, com médicos já formados e profissionais de saúde envolvidos no tratamento multidisciplinar, e daí envolve diversas áreas, como fisioterapia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional, várias diversas, né, são diversas áreas que realmente estão envolvidas no cuidado integral do paciente de raras. E não só uma especialidade, mas diversas especialidades, muitas das doenças são sistêmicas, então envolve não só o clínico, mas cada especialidade, como cardiologia, neurologia, nefrologia, endócrino, gastro. Então, diversas especialidades podem estar de frente de pacientes portadores de raras, e que a gente precisa aumentar o espectro diagnóstico, aumentar a informação para a população. Então, trazer a possibilidade de informação para buscar cada vez mais melhores estratégias para cada uma dessas famílias é fundamental, e eu acho essa estratégia da plataforma Saúde Raras de uma ideia excelente, e eu acho que vai ser de muito uso de todos esses pacientes que realmente já lutam desde o diagnóstico, lutam para conseguir o tratamento, lutam para ter profissionais que saibam tratar a doença. Então, não é uma jornada fácil. Então, nós estamos juntos nessa.
O que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. E muito obrigada pela oportunidade. Queria muito estar aí para discutir com vocês, mas teremos outras chances à frente. Um grande abraço, uma excelente noite e final de evento. Um abraço. Faço uma amarrada e passo para o José. Perguntas no final. Enfim, vou tentar fazer uma costurada aqui rápida e vou lutar para ser rápido, né? Porque eu sou uma máquina de falar, se deixar eu fico falando aqui até amanhã. Mas enfim, eu curto muito essa pegada da Patrícia de colocar, né, a vida da gente na profissão e na luta, porque eu acho que a gente não é... acho meio estranho quando a pessoa diz assim, o meu eu profissional, o meu eu pessoal. Eu acho até isso meio esquizofrênico, né? A pessoa ter tantos eus, né? Nós somos uma pessoa, né? Tudo bem que a gente se fragmenta em um monte de coisas, mas, né, é tudo um conjunto de uma mesma pessoa, né? Enfim... E eu me identifico muito também, porque eu também passei por uma situação pessoal que me motivou, né? A gente não acorda de manhã, vou pesquisar publicidade de saúde, porque o céu está azul. Enfim, quando meu filho tinha 12 anos, ele teve uma infecção de garganta muito braba. E depois que ele foi melhorando, a gente foi cuidando, né? Acompanhando. E aí ele foi fazer um hemograma. Um hemograma simples, né? E aí quando... vou encurtar a história, que a história é longa demais. E aí ele estava com 10 mil plaquetas. Né? Normalmente, o mínimo para considerar normal, 150 mil. Alguns médicos tratam 100 mil plaquetas, é normal e tal, mas... Aquilo que vem lá no Sérgio Franco, né, no valor de referência é mínimo 150 mil, meu filho estava com 10 mil. O que eu fiz na mesma hora? Entrei no Google e passei, sei lá quantas horas seguidas pesquisando páginas e páginas e páginas e páginas, não tinha noção do que estava acontecendo, e você vê 1 trilhão de coisas, muitas que você não compreende, porque eu não tenho o saber médico, não tenho o saber para o diagnóstico, mas você vê muita desinformação, você vê muita maluquice, e às vezes você fica se perguntando, será que a pessoa que está divulgando uma coisa completamente absurda em relação a um determinado diagnóstico está fazendo isso de maldade, de ignorância, ou um é um, outro é outro e tal? Enfim, isso me mobilizou. A questão da saúde, a situação dele foi absorvida, ele tem plaquetopenia idiopática, ou seja, é uma coisa para se conviver para o resto da vida, apesar de que ele está entrando em estado de remissão. Então, já tem mais de 100 mil plaquetas, mas está com 26 anos, né? Então, dos 12 aos 26 foi essa loucura. Então, saúde foi uma coisa que me pegou, e pesquisar isso sempre foi uma coisa muito importante para mim, especialmente porque já na docência, tem algum tempinho, né? 25 anos de docência, né? E eu sempre vi os alunos desenvolvendo campanhas governamentais, assim, em sala de aula, com muito desconhecimento e com muita falta de informação sobre isso. Juntando tudo isso, eu comecei a pesquisar esse negócio, você vai mergulhando, vai afundando nisso, e você vai descobrindo que o campo da publicidade e saúde é um lugar muito complicado, porque nele próprio existe muita desinformação, existem muitas certezas que não se sustentam, e a gente, então, tem que lutar.
A gente não consegue, é óbvio que minha vontade era conseguir pegar tudo e mudar tudo. Não é possível que uma coisa obviamente errada continue errada, e mês passado estava errado, ano passado estava errado, há 10 anos estava errado, e como é que isso não se interrompe, esse ciclo vicioso de erros, né? Mas o que acontece? Qual é o meu espaço? É a universidade, o meu espaço é a graduação, é a pós-graduação, é a pesquisa, é a extensão, e aí a gente vai fazendo, vou chegando no ponto da costura agora, aí a gente vai fazendo o que eu chamo de, eu não, coitado de mim, né? Vários autores aí me sustentando, de micropolíticas. A gente vai fazendo aquilo que está ao alcance da gente. Então, o que estava ao meu alcance era estudar, pesquisar sobre isso, e na medida que eu ia conseguindo juntar alguma coisa, transformando isso em disciplina, em projeto de pesquisa, em grupo de pesquisa, em projeto de extensão, e começando a fazer, dentro da minha esfera, um trabalho de cooptação. Né? Hoje, a gente está no processo seletivo lá do PPGIX, né, na Fiocruz, e 4 alunos de publicidade aprovados, né, para trabalhar com publicidade e saúde. Ano passado não tinha ninguém. Ano retrasado, esse assunto não era nem debatido. Isso é micropolítica, a gente está atuando. No Compasso, que é o laboratório de comunicação publicitária aplicada à saúde e à sociedade, ele está funcionando há 4 anos. Nós já fizemos 4 campanhas, 2 em parceria aqui com a Prefeitura de Niterói. A gente fez uma no período passado em parceria com a ACT, que é essa ONG antitabagismo e de promoção da saúde, que está fazendo essa campanha agora para incluir os ultraprocessados na reforma tributária. Então, já é uma ONG de grande porte, então a gente já começou a se assanhar. A gente agora está fazendo uma campanha com o pessoal lá da UFRJ de Macaé para a farmácia popular, que é outro nó danado. Enfim, e aí a gente vai envolvendo alunos de graduação, de pós-graduação. Esses alunos vão desenvolvendo projetos, vão atuando, vão mobilizando os seus grupos de amigos, os seus familiares, e é assim que a gente vai fazendo um trabalho de contágio. A Patrícia estava falando que eu tenho um argumento também que para o jovem é muito interessante, né? Existe um mercado de trabalho gigantesco na área da publicidade e saúde. Você imagina que todas as secretarias municipais precisam fazer trabalho de publicidade e saúde. Aqui em Niterói, a gente trabalhou bem perto com a Prefeitura de Niterói, e todo o trabalho de publicidade e saúde na Secretaria de Saúde de Niterói é feito por jornalista, relações públicas, enfermeiro, farmacêutico, nada de publicidade. Não, ótimo que tenha farmacêutico envolvido, ótimo que tenha enfermeiro envolvido, médico e várias profissões da área da saúde, da comunicação, quanto mais melhor. Mas não pode não ter publicitário coordenando um trabalho de publicidade. Enfim, e isso vai só fazendo com que os vícios permaneçam e os problemas perdurem. Mas a gente já, nessa micropolítica, aqui na Prefeitura de Niterói, já abriu vaga para estagiário em publicidade, para trabalhar. Aí, depois que entra o publicitário e começa a trazer resultado, abre vaga para o profissional trabalhar. Aí, primeiro terceirizado. E aí, da primeira oportunidade, depois que tudo vai dando resultado, abre um concurso para um efetivo para trabalhar na prefeitura. Sabe quantas prefeituras tem no Brasil? 5.700. Hã? 5.570. Muito obrigado, José. O homem da ciência da informação, né, gente? Enfim, imagina se em cada prefeitura tiver espaço para um publicitário trabalhar com publicidade e saúde, não é? E aí a gente entra no governo estadual, 27 unidades
da federação, a gente tem um Ministério da Saúde com trocentas secretarias, cada uma delas precisando de trabalho com publicidade de saúde. Aí eu vou cooptando os meus alunos, vou cooptando os alunos da UF, da UERJ, e aí eu vou trazendo o povo de tudo quanto é lugar. Micropolítica. Muitos acabam indo para a iniciativa privada. Trabalhos em hospitais, porque existem planos de saúde. Tem problema? Tem problema. O pior deles talvez seja a indústria químico-farmacêutica, porque, não é? A indústria químico-farmacêutica, bom, tem um monte de documentário no Netflix, né? Flagrando o que eles estão fazendo, o que eles vêm fazendo e o lobby deles. Hoje, as principais agências de publicidade do Brasil, que normalmente são aquelas que são braços de grupos globais, mundiais, estão abrindo agências especializadas em health, que é os seus braços especializados em saúde. É Macan Health, Ogilvy Health, e não sei que, as grandes agências com braços em saúde, porque a indústria químico-farmacêutica, especialmente, é a área dentro da publicidade com maior verba para comunicação no mundo e também no Brasil. E aí, quando esse meu aluno, esse aluno da Patrícia, vai lá para esse laboratório, ele, das duas, uma. Ou ele vai ser cooptado por essa lógica desse laboratório e vai continuar sendo o reprodutor daquela lógica, ou ele vai ser um sujeito que também vai fazer a sua micropolítica. Aquele que na hora que chegar alguém, olha só, temos um plano para fazer isso, para falar para o médico, receitar determinado paciente, ele vai virar e vai falar assim, olha, isso não é legal. E aí vai plantar uma pulguinha que de repente não vai interromper aquele processo naquele dia, mas talvez na semana seguinte as reuniões já tragam novas discussões, porque, cara, a gente tem que pensar pragmaticamente, a gente não vai conseguir pegar essa realidade dura que está aí e virar ela de cabeça para baixo da noite para o dia. A gente tem que ir fazendo essas micropolíticas. Não é a Gabi, posso chamar a Gabi, né? A Gabi trabalhando no Conselho Estadual de Saúde. Gente, todos os municípios têm um Conselho Municipal de Saúde. Os estados, conselhos estaduais, têm um Conselho Nacional. A sociedade civil é convocada para participar desses conselhos. Quantas pessoas vocês conhecem estão envolvidas com esse tipo de participação cidadã e política? Então, a Gabi está lá fazendo a micropolítica dela, mas aí ela conversa com a Adriana e leva a Adriana para lá também. Aí a Adriana é a micropolítica da Gabi e a Adriana que vai lá fazer micropolítica também. Nós estamos fazendo a nossa micropolítica aqui. E a gente fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, publica um artigo, lança uma plataforma e divulga. Você agora, quando chegar em casa e falar assim para alguém, caramba, vi uma plataforma que faz curadoria de informação sobre doenças raras, porque tem 37 milhões de pessoas. No Brasil são 13 milhões de pessoas no Brasil são acometidas por doenças raras e tem seus familiares. E aí, você sabia disso? E agora tem uma plataforma, deixa eu ver. E aí você pega e bota nos seus stories que você teve ali. E aí tem um link para acessar a plataforma. Isso tudo é micropolítica. Se todo mundo fizer um pouquinho de micropolítica, né? A gente tem chance, né? A gente precisa, né, ir trabalhando assim, porque quando todo mundo vai fazendo essa micropolítica, a gente consegue transformar a realidade que a gente está vivendo. Quando a gente pisca, a gente olha para trás e fala assim, nossa, era assim. E a gente conseguiu avançar, e se Deus quiser, para as próximas gerações, a gente vai deixar legados, até a gente fazer com que a saúde no Brasil seja uma coisa mais justa e que cumpra. Não precisa de nenhuma novidade, não. É só cumprir as diretrizes básicas que estão escritas na Constituição de 1988.
equidade, universalidade, direito, né? Dever do Estado, direito básico de todo mundo. Mas o Estado sozinho não vai fazer isso, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, os médicos, a sociedade civil organizada, a universidade, ninguém vai conseguir sozinho mudar tudo. É preciso que ninguém solte a mão de ninguém para as coisas acontecerem. Então, eu acho que isso dá um pouquinho de amarrada nas coisas maravilhosas faladas aqui pelas queridas membros da banca. E aí, eu então passo para o José, para o momento especial dessa mesa, que é com ele. Vai, José! É que é tua, Tafarel. Então, gente, obrigado por a Patrícia ter me convidado para fazer parte desse projeto, né? Nem dessa mesa, desse projeto, né? Então, eu vou contar um pouquinho dessa história, assim, porque quando o pessoal fala o meu currículo, né? Esse cara é doutor em ciência da informação. Vocês sabem o que é ciência da informação? Eu, antes de fazer o doutorado em ciência da informação, não sabia o que era ciência da informação. Então, o que é ciência da informação? A ciência da informação é justamente uma ciência que está ali preocupada em organizar a informação. Então, por exemplo, um exemplo clássico, uma biblioteca. O que faz o bibliotecário? Ele está ali dentro da biblioteca organizando os livros, organizando a informação. O que faz um arquivista, um cara que trabalha dentro de um arquivo? Ele está organizando a informação. Então, o que nós fazemos na ciência da informação é estudar as melhores práticas, as melhores formas de organizar a informação. Dentro disso, né, conversando com a Patrícia, falando das coisas do trabalho, normalmente ela já estava me falando que tinha interesse em construir essa plataforma, e eu mostrei para ela, né, uma plataforma que a gente estava desenvolvendo no Ibict, né? Então, o que é o Ibict? Eu vou arrastar aqui para vocês verem, que eu acho que fica mais fácil. Espera aí. Sim. Eu fico aqui de lado, aqui apresentando, pode ser. Eu acho que é legal, porque senão vocês não vão conseguir ver. Então, gente, o IBICT é justamente o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia. Sempre que você termina uma tese, você termina uma dissertação de mestrado, aquela tese, aquela dissertação de mestrado vai para o IBICT, para ele organizar a informação. Todo tipo de informação do Estado brasileiro e da ciência brasileira, o IBICT tem esse papel de organizar, né? Então, um dos sistemas que a gente desenvolveu foi justamente que a gente estava preocupado, né? Foi o sistema da CIVES, né? Então, o que é a CIVES? A CIVES é justamente um sistema, tá, que organiza, né, iniciativas de ciência cidadã. O que é ciência cidadã? É a ciência onde o cidadão que não é cientista participa, né? Então, isso é que efetivamente é que é a ciência cidadã. A Patrícia, vendo essa plataforma, ela falou, opa, isso aqui eu posso, em vez de ser de ciência cidadã, eu posso trabalhar com doenças raras, né? Então, ela falou, José, tem como adaptar, tem como construir algo similar? Eu falei, tem. Foi como ela falou, é um projeto grande, não é uma coisa simples de fazer, mas tem como. E realmente vai ser uma coisa que vai agregar bastante ao trabalho que você está desenvolvendo. Então, a gente foi, né, e construiu, né, a plataforma de saúdes raras. Deixa eu botar aqui no início. Tá? Que tem essa cara, né, que foi uma construção. O que acontece? Eu, como
o profissional da informação, eu simplesmente organizo e faço arquitetura, mas tem um montão de gente por trás que está construindo a plataforma, como, por exemplo, os meus amigos de TI que estão aqui, que ajudaram muito a construir essa plataforma. Tem o pessoal de design, que são os alunos da Patrícia, que construíram toda esse visual bonito, toda essa construção, né? E a gente que é da ciência da informação só fica por trás montando essa arquitetura, tá? Mas o trabalho principal é deles. Então a gente tem aqui os vídeos, está vendo? Posso? Eu não sei se vai ter som, vamos botar desde o início, espera aí. Não, tem som sim. Eu sei! E você está aparecendo logo em 2 vezes, ó. Posso te pedir uma coisa, José? Pode. Esse site utiliza cookies, tudo bem. Os alunos da Universidade Federal Fluminense, localizada em Niterói, elaboraram uma plataforma chamada Saúdes Raras. E é facinho navegar por ela, viu? Ela é bem simples. E o objetivo é compartilhar informação sobre doenças raras, centro de referência, políticas públicas, sintomas, a saga do diagnóstico, além de diversos outros vídeos informativos. Estamos apenas começando e ainda não temos investimento financeiro. Por isso, te convidamos a colaborar com a plataforma. Como? Trazendo o seu conhecimento e a sua vivência. O que você acha? Você, assim como nós, pode ajudar a construir essa rede de conhecimento e informações sobre a saúde de pessoas raras. Nós queremos te escutar. Então, clica no link abaixo ou manda uma mensagem para a gente no Zap para receber mais informações. Venha fazer parte da nossa rede de conhecimento e informações sobre doenças raras. Saúdes raras. Você não está sozinho. Saúdes raras, estou contigo. Eu sou Ana Braga. Então, gente, essa foi uma construção que teve muita gente para participar disso, né? E ela está só no início, tá? Ela ainda está bem no início, né? Então vocês podem ver que a gente tem várias, por exemplo, aqui a gente está sem o texto, tá vendo? Tá vendo? Então a gente ainda está com um processo de construção, né? E é constante, que é muito dessa experiência que a gente teve na CIVES, né? Por exemplo, na CIVES a gente tem hoje, para vocês terem ideia, são mais de 200, 300 projetos que as pessoas cadastraram. A gente pode ter aqui, por exemplo, 200, 300, no caso das saúdes raras, daqui a pouco a gente também já vai ter 200 e 300 organizações que trabalham com doenças raras. A gente já vai ter 200 ou 300 ou muito mais iniciativas e associações e aí as pessoas vão poder ter acesso. Quando ela for no Google, tá? Que isso também é uma construção da plataforma, quando ela for no Google, o Google vai trazer primeiro a notícia ou a informação que está no Saúdes Raras. Entendeu? Então a pessoa não vai pegar uma desinformação, não vai pegar uma fake news de qualquer, entendeu? Ela vai vir primeiro aqui, né? Esse é o nosso objetivo, né? E aí, para isso, obviamente, da mesma forma que foi aqui na CIVES, no Saúdes Raras a gente vai precisar justamente que as pessoas participem, que elas passem a fazer parte disso, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, né, outras abas, que é essa daqui, se eu não me engano, está vendo? Você vai ter eventos sobre doenças raras que a gente vai estar publicando, que vai estar aparecendo aqui. Então, você vai construindo um grande banco de dados de informações sobre doenças raras. Tá? Outra também, a gente vai chamar médicos, a gente vai chamar profissionais de saúde, tudo, que vão estar cadastrando, tá? Notícias, né? Informações interessantes sobre doenças raras. Né? Isso vai ser uma plataforma que é aberta e é colaborativa. Você fala assim, Josir, mas como é que eu faço para mandar um texto? Você simplesmente vai chegar aqui, vai fazer o seu login aqui em cima,
Tá? Você vai criar uma conta para você, né? E vai sugerir um texto. É assim. Eu tenho uma doença que não está cadastrada aqui na plataforma. Você vai chegar, vai criar a sua conta e vai cadastrar essa doença. Obviamente, isso passa por um processo de moderação, porque senão pode entrar um louco aqui e cadastrar um montão de bobagem. Então, para cada informação que entra, passa por uma moderação. E funciona, porque na Cives funcionou, tá? E tem outros projetos similares à Cives, que a própria Cives já veio originária de um sistema europeu. A gente adaptou o sistema europeu e melhorou ele. E agora a gente vai estar melhorando a Cives para construir o Saúdes Raras. Às vezes o processo demora um pouquinho, deixa eu ver aqui. É porque a pessoa tem que botar e-mail, tem que botar um montão de coisa. Não, mas só abre para mostrar. Ah, tá, aí sim. A internet aqui está bem ruimzinha, né? É a luta da internet, é uma luta, né? Por isso que eu já tinha aberto as abas. Tá, enquanto o Jesus está abrindo, aí se for possível abrir aqui, porque a internet aqui é só misericórdia, uma coisa importante, a pessoa entra, faz o login, abre a conta, e ela coloca, muitas vezes uma associação tem uma pessoa, porque ela está tão cansada de não ter informação que ela começa a registrar a história dela. Ela vai ali fazer um diário, falar da sua própria história. Então é nesse momento que aquela palavra-chave pode ser cruzada com uma outra palavra-chave que a pessoa está procurando no Google, tipo sono, acirrado, tipo sensibilidade, não parei de sentir o meu pé, minha mão está... Uma frase qualquer, que esse cruzamento de palavras pode chegar na plataforma. A ideia é a gente... E aí eu estou assim, explorando os meninos, explorando o Josi. Ó. Aqui é para entrar, criar conta, não sei o que. Mas é mais ou menos isso, não é? Você coloca o e-mail, você cria uma senha, aí você põe os seus dados básicos, entendeu? E encaminha. E aí você passa a registrar informações. Você pode atualizar as informações. E a gente também vai ter uma aba de notícias. Podia passar pela plataforma toda lá, José? Sim, pela aba de notícias ela está aberta aqui em algum lugar. Esse daqui, só para explicar, a parte de eventos, o que a gente começou a registrar? Os eventos de comunicação no Brasil e no mundo, e todos que tinham em alguns de saúde, a gente começou a colocar Intercom, olha só, de saúde, a gente vai começar a botar os de direito também, porque tem algumas diretrizes, alguns eixos de direito que estão ligados às doenças raras. Então, a ideia é assim, estou sabendo de um evento de direito que vai falar, sei lá, na OAB, que teve um recentemente. Vai ter o primeiro encontro de doenças raras. Aí a gente pega, coloca aqui e ajuda a divulgar. Na hora que tiver uma votação, eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu acho que se a gente não pressionar, não votar em bloco, se a gente não fizer essa votação em bloco, não fizer uma pressão de verdade no governo, no Estado e no governo que tiver, né, no momento, e nas empresas também, a gente tem muito mais chance. Essas consultas públicas são absolutamente para ninguém votar. Não é uma consulta pública que você tem ali o acesso e vota. Teve um aluno que falou, Patrícia, eu estou tentando votar, mas agora pediram a conta do meu banco. Eu falei, pô, não é possível. E aí quando você... Mas por quê? Não, é porque quando na verdade você entra no SOGOV, quando você entra no GovBR, aí vai me dar uma explicação técnica. Não, cara, eu não estou querendo saber a explicação técnica. O camarada está entrando lá para votar contra, por exemplo, a falta de distribuição de um remédio de câncer para uma criança de 8 anos que foi proibida. Ele não pode ter que botar a conta bancária dele. Ele tem que simplesmente chegar ali e botar a posição dele, é sim ou não. Então, assim, uma forma que a gente tem que acelerar esse processo. Então, como a gente vai saber disso? Ouvindo quem está passando por esses perrengues, por essas dificuldades. E a ideia, resolver com tecnologia, usar a nosso favor. Até agora, quanto que a gente recebeu de recurso de financiamento para começar a botar a plataforma no ar? Nada. Nada. Isso vai me desanimar? Não, é só mais um desafio. Não, vamos botar. Então é isso, gente. Então você... Então, vamos mostrar as abas, Júlio. Ah, tá. O que a gente quer fazer em cada aba aqui. Ah, sim. Então, então assim, a parte de... Uma coisa importante, diagnóstico, né?
A gente não vai dar diagnóstico. A gente vai falar sobre a dificuldade de diagnóstico e citar alguns casos de sucesso que realmente têm sido um sucesso, dar dicas. De repente ali você tem uma palavra-chave que já liga com a palavra-chave que a pessoa está... Para ela ter uma noção, não ficar perdida na hora que ela recebe aquela notícia que ela não sabe o que ela vai fazer. Médicos, não vamos recomendar médicos, mas se uma médica, a doutora Cristiane, que teve uma iniciativa, que tem ali todo o aval da Ana, que é uma apoiadora do projeto, se ela quiser botar uma informação, divulgar a pesquisa dela, falar da pesquisa dela, tem toda a abertura, mas a gente quer saber quem é. Está ligada no movimento social ou é aquele médico que já tem aquela fama, que já destruiu várias vidas? Não vai falar aqui. Não vai falar. Porque não vai continuar destruindo várias vidas. Justiça. O que a gente pode falar? A gente pode, por exemplo, botar essa decisão do STF e a partir daí dar visibilidade ao absurdo que é tirar a possibilidade de uma pessoa com uma doença rara ter acesso ao remédio. SUS. Todas as possibilidades do SUS. Isso a gente vai fazer. Sintomas. Quais são as palavras-chave de sintomas descritos a partir do paciente? É o paciente que fala do seu sintoma. E as publicações todos os nossos artigos serão ali divulgados, Cristiane, Sandro, Rosi, Gilmar e tantas pessoas. Aqui, realmente, eu estou fazendo uma definição, né, para a entrada do... Vão ter vídeos também, né? Vídeos também. Você não quer mostrar? São rapidinho, só 2. Qual que você quer? Esse e depois da Ana, da Letícia e da Ana. Foi tanto tempo. A gente gravou todos Este é o cordão de ligações. Este cordão é utilizado para identificar pessoas com doenças ocultas ou deficiências invisíveis. Se você encontrar uma pessoa usando um cordão deste na rua, empatia é a chave, porque muitas vezes elas não aparentam ter alguma deficiência. No próprio cordão, informações como o nome da pessoa, o que fazer em caso de emergência. A resistência da flor do girassol simboliza a luta por acessibilidade. Para mais informações, acesse nosso site. Este é o cordão de girassóis. Este cordão... Não, mas é rápido. Porque tem da narcolepsia. Hoje, eu sei que o meu primeiro sintoma da narcolepsia foi em 2000, agosto de 2000. A gente estava no teleférico e a minha perna não funcionava e o pessoal gritava: sai, Ana, tem que sair do teleférico para outra pessoa entrar. E aí eu ria e dizia: não, eu não consigo, minha perna não responde. E eu não conseguia levantar. Mas aquele já era o primeiro sintoma da cataplexia, que é a perda do tônus muscular quando a gente tem uma forte emoção. Antes de eu ser diagnosticada, antes do meu diagnóstico, eu fui diagnosticada com depressão. Passei 10 anos, 12 anos me tratando de depressão até o meu diagnóstico final. Depressão, preguiça, transtorno de personalidade, porque as pessoas achavam que eu estava sempre fingindo. Eu fui diagnosticada porque eu dei a sorte de ter uma crise de sono na hora da consulta com a psiquiatra. E aí ela falou: olha, Ana, você sempre me falou que dormia muito, mas eu não sabia que era desse jeito. Eu fui a um congresso, existe uma doença aí que as pessoas dormem assim do nada, e não é uma doença psiquiátrica, é uma doença neurológica. Aí eu descobri que tinha uma especialidade chamada medicina do sono. E eu fiz o exame, e mesmo com o exame nas minhas mãos, eu demorei 2 anos para ter a confirmação do diagnóstico. Não tinha informação nenhuma. Por isso, surgiu a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática. A importância de se falar sobre uma doença que vem com o estigma do sono, da sonolência excessiva durante o dia, para a gente que tem narcolepsia é vital para ser incluído no dia a dia, para ser incluído na sociedade. Sintomas comuns também podem indicar doenças raras. Por isso, é importante que você compartilhe o nosso site com todo mundo que você conhece. A plataforma Saúdes Raras vai ajudar muita gente a entender as suas condições e aqui você vai encontrar apoio.
informação, acolhimento e tratamento. Juntos, vamos fazer a diferença na vida das pessoas raras. Eu acho que aqui repete, né? Isso. Notícias, a gente também vai alimentar com as notícias, depoimentos. E aqui a gente já tem, acho que quantos já tem cadastrados, José? As 40 e tantos, 70 e... Então, a gente pegou informações públicas de associações que existem, que nem sabe que a gente existe, mas a gente já está cadastrando e colocando para dar visibilidade. Consegue colocar lá, José? Vou mostrar para vocês. 62 organizações encontradas que já estão registradas no sistema. Vamos ver, dá para ver alguma? Então é isso, olha, a gente já começou a cadastrar com informação pública. Só que tem... Olha lá. E aí o que a gente vai fazer é depois tentar... Já tem o link para lá? Do quê? Já tem o link. Então aperta aqui na policondrite para a gente ver. Aí quando a gente vai, a gente clica, tem que ver a internet. Ó, até que entrou rápido. Aí a gente já vai entrando e a gente já tem 71 cadastradas. Foram 3 disciplinas que a gente fez. E aí ela aparece no mapa. Porque a ideia do mapa é de mostrar para a pessoa que ela tenha... Onde tem alguém que tem isso aqui que eu tenho? Onde tem alguém com esse mesmo sintoma que eu tenho? Então a gente já chega no mapa. Ou quando clica no mapa também vem, né, José? Chega em Nikit. E quando você clica ali em Nikit, se alguém clicar em algum lugar do mapa, também já aparece, e aí a gente acaba chegando na localização. E aí quando você clica aqui, você vai direto para o site, se já tiver site, não sei se tem. Tá lá, Então então vai. ele já vai entrar. Ó. Tá vendo? Então ele já entra direto. Vai ser um marco no Brasil. Nunca aconteceu um simpósio. Então, mas aí quando tiver o simpósio... Você já pode registrar. Vocês mesmos você podem registra, registrar. porque você já está lá, plataforma. inclusive. Mas como você 70. Então a ideia da Larissa é botar o máximo possível. E dar a voz a quem tem a doença. Né? A Cristiane falou que trabalha com medicina participativa, eu não sabia que existia isso. Então eu acho que a gente está super conectada e a gente já tem esses registros. Foi muito trabalho, gente. Não tem ideia. E a gente já está mesmo sem dinheiro, mas a gente está na garra. Né? E eu acho que é isso. E a gente também vai futuramente colocar uma aba no site do LACOPS, que também a gente vai relançar. A gente está relançando aqui tem todas as experiências que a gente fez no LACOPS, que é para... A Karen ali, não. Cadê? Ela saiu agora pelo banheiro e apareceu ali a cara dela. A gente está fazendo muitos projetos com movimentos sociais e... Ainda está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento e a gente já vai entrar ali. Tá ali a plataforma de saúde rádio. E tem aqui também. Então, clicando aqui já entra direto. Já entra direto e aí a gente está fazendo conexão de uma com a outra. Graças a Deus eu resolvi casar com uma pessoa de TI. Eu jamais, eu ia ficar pedindo para a pessoa fazer isso. Mas enfim, é isso, gente. Eu acho que a partir daí é a gente se articular. Então, a partir daí, eu acho que é a gente se articular e botar para frente esse projeto. Mãe, eu fiz isso para você. Não está sendo... Não, tão segura. Não está sendo fácil. É um desequilíbrio físico que eu não consigo ficar em pé, eu não consigo andar sozinha. E vários diagnósticos errados. E eu era nadadora master. Com diagnóstico errado do coração, eu podia infartar nadando numa competição. Entendeu?
E aí, assim, e não tenho o que fazer, porque não tenho o diagnóstico certo. E eu já teve um médico que falou da cabeça, porque eu sinto um negócio que ninguém sente. Eu sinto um negócio. Então ele falou, você não sente isso, ninguém sente isso, só eu que estava sentindo, entendeu? Então a gente vai ficando quase que enlouquecendo mesmo, é muito difícil. Além do que, eu estou perdendo as minhas mãos, meus dedos não obedecem, aí eu vou falar uma coisa para vocês que eu falei para ele. Eu faço cocô, eu vou precisar da minha mão para me limpar. Eu estou perdendo meus dedos. Vai ficar assim? Entendeu? E ele fazendo o tratamento errado, e eu falando que estava errado, que estava piorando. Enfim, eu acho que agora, né, vai ficar mais fácil das pessoas encontrarem, porque você imagina, você não tem as mãos. Você vai pentear o cabelo, o pente cai uma vez. Aí no outro dia cai 2 vezes, no outro dia cai 3 vezes. Agora eu penteio em cima da cama, que eu não tenho mais chá, entendeu? E é muito difícil. Viver isso que eu estou vivendo é muito difícil. Mas eu não vou desistir de mim, entendeu? Eu não vou desistir de mim. Eu vou lutar contra isso até o fim. Até a hora que Deus quiser. Entendeu? Até a hora que Deus quiser. Porque eu não vou desistir de mim. Entendeu? Então eu vou passar para o mediador da mesa encerrar. Nada de pergunta, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitando, dou-lhe uma. Oi, a minha pergunta... eu sou a Duda, já fui bolsista do LACOPES e estou aqui prestigiando o Mobilize-se, que inclusive está incrível. E eu queria fazer uma pergunta para você, né, que está na como que é o nome? Comissão do Conselho Estadual de Saúde, de como que está a ligação com as universidades, com os cursos de medicina, de enfermagem, enfim, dos cursos que fazem parte da atenção primária. Porque eu, em 5 minutos, mandei mensagem para as minhas primas que estão estudando enfermagem, uma no 3º, outra no 5º ano, e elas não estudam doenças raras. Não sei se seria o caso da enfermagem, seria só na medicina, não sei. Como que está esse diálogo, se vocês pretendem dialogar também com a universidade no âmbito assim, da medicina? Como que isso chega para quem vai estar lá no posto atendendo a pessoa que está há anos procurando? Acho que é isso. Deixa eu perguntar também em cima disso. Gilmar, do PPGMC, do doutorado aqui no LACOPES também. A ver com essa pergunta, porque ela falou da faculdade de medicina, eu estou pensando nos formados. A gente sabe que tem gente que está indo fazer medicina em outros países da América Latina, às vezes fragmentado. Tem muita gente chegando com uma formação duvidosa, muitos cursos de medicina abrindo, então a gente tem profissionais já formados com uma formação duvidosa. Você tem alguns profissionais também que recomendam medicações, né, que não são apropriadas, mas que atrasam o diagnóstico, porque ele precisa bater uma meta, senão ele não vai ganhar a passagem para Cancún da indústria farmacêutica. E aí, assim, a minha pergunta é, como a gente consegue produzir uma publicidade, uma ação que atinja esse profissional, seja para sensibilizar, olha, sua viagem é legal, mas você está atrasando. Ou você não estudou direito. Vem cá, você consegue sentar e ler mais um pouquinho? Né? Como que a gente atinge isso? Boa noite, eu sou Letícia, também doutoranda do PPGMC e membro do LACOPES. E a minha pergunta, ela é um pouco técnica em relação ao site, que vendo um pouquinho dos vídeos e tal, eu fiquei pensando, talvez, acho que eu conheço fulano que talvez tenha isso. Mas pessoas da minha família mesmo, no caso, que tiveram, por exemplo, a filha da minha prima teve um sintoma desse de estar tomando banho e a perna fraquejar.
e com quadros emocionais. Então, eu falei, será que é isso? Né? Mas os nomes das doenças não querem dizer nada para quem não é da medicina. A gente vai encontrar no site uma explicação a partir do nome? Ou como que a gente consegue... que se eu não sei todo o diagnóstico, como é que eu vou... Né, todos os sintomas, como é que eu vou conseguir ajudar o outro, que às vezes não tem acesso, leitura e tal. Como é que a gente trabalha essa literacia, né, trazendo um pouquinho para a comunicação? E para quem eu passo o microfone? Vamos seguir aqui, que as duas estão intercaladas. Então, atenção primária. Na verdade, foi uma luta para a gente conseguir que as faculdades de medicina falem sobre doenças raras. E ainda não foi sanado isso. Tá? A Lelê, quando eu conheci a Letícia, que eu conheci ali a equipe Rares, que a gente colocou ali a equipe Rares para funcionar, a Lelê, ela estava desesperada porque ela faz faculdade de medicina e ela queria montar uma liga de genética médica na faculdade dela. E ninguém queria essa liga, porque disse que ninguém estuda genética. Para que vai montar uma liga de genética? As doenças raras, 75% são genéticas. E os geneticistas são escassos. Nós temos pouquíssimos geneticistas no nosso país. Isso, no país inteiro. No país inteiro. E é difícil o acesso a um geneticista pelo SUS, tá? Por isso que foi criada a Portaria 199 de 2014, que promoveu essa questão de centros de referência, para ter esse acesso a esse médico especialista específico. Só que não se fala de doenças raras. O que aconteceu? A Letícia, com essa dificuldade, eu precisei solicitar a geneticista do centro de referência que fizesse uma carta, e assim, uma médica conceituada do Hospital Fernandes Figueira, que é da Fiocruz. E daí, quando chegou a carta lá, nossa, todo mundo rendeu. Letícia conseguiu montar a Liga de Genética Médica na faculdade dela. E hoje... ela conseguiu montar uma federação, né? A Associação Brasileira, e daí outras faculdades foram compilando. Daí começou a se ouvir doenças raras, aquela questão de disseminar as informações. Só que ainda não se faz essas capacitações, por isso foi pensado na Lei 9.991 para capacitar esses profissionais da atenção primária, os profissionais que já estão formados, aqueles profissionais que estão ali na área da saúde, em geral. Nós estamos com foco principal em atenção primária, porque é a porta de acesso. Hoje em dia, quando você tem qualquer tipo de sintomas ali que começa a ser recorrente, você tem que ir para a clínica da família, você tem que entrar para o sistema regulatório. E o sistema regulatório tem que apontar, o médico dali da atenção primária tem que identificar alguma coisa para botar você para um especialista para fechar o diagnóstico. Então, tem todo esse entrave. Por isso que hoje, dentro do Conselho Estadual de Saúde, nós estamos focando nas capacitações para atenção primária, para primeiro para esse profissional de ponta, mas todos têm que passar pela capacitação. Então, isso é uma coisa que o controle social veio se comprometendo, por isso que nós construímos a PAS, já colocando essa meta para 2025, e a gente está ali dentro dessa frente para conseguir capacitar, só que essa lei também é para a educação. Por quê? Porque muitas crianças, quando vão para a escola, que começam a se identificar alguma coisa. E daí a escola conversa com os pais, encaminha. Então, tem todo aquele primeiro olhar. Então, a atenção primária é essencial para fechar ou se desconfiar de um diagnóstico e daí encaminhar para o especialista de ponta. Então, esse é o trabalho que eu venho construindo ali com as outras associações, porque começou do controle social, porque realmente não existe nada de políticas públicas, a gente está construindo isso. Fala da parte que depois eu vou responder da literatura. Isso, eu vou responder. Bom, eu até represento um centro de referência, que é o Hospital Universitário Pedro Ernesto, dentro do Conselho, e me aproximei das doenças raras via narcolepsia, mas eu sou neurologista, então a minha vida inteira também acompanhei. Essa questão que você está falando do médico ser beneficiado pela indústria, realmente isso existe, mas agora, pelo menos aqui no Brasil, existe o compliance que você não pode mais receber
benefícios de congressos, viagens e tal. Então, oficialmente, lógico que a gente não sabe o que acontece, mas oficialmente você não tem mais isso. Então, eu acho que o nó está muito mais realmente na informação. E olha o absurdo de a Letícia ter que passar tudo isso para formar uma liga de genética, quando genética é o futuro da medicina. Hoje existe um conceito chamado medicina de precisão, que ele junta outras questões como genética, biomarcadores, estilos de vida. Então, você está saindo de uma medicina padronizada, one size fits all, que era antigamente, para uma medicina individualizada. Você vai precisar conhecer a genética de todo mundo, porque a partir da genética você consegue saber se aquela pessoa que tem asma, ela vai responder, todo mundo responde bem aquela bombinha. Não, talvez a primeira escolha para aquele paciente com aquela genética não seja a bombinha, seja um outro medicamento que pode ser mais caro, mas vai ter uma resposta melhor. Então, vai diminuir custo de internação, de idas a emergências, de absenteísmo. Então, genética é o futuro não só para as doenças raras, mas as doenças raras eu acho que tem que começar esse movimento. E essa plataforma, eu acho que junta essas informações todas que a gente está precisando. Eu acho que é o ponto central que vai unir as informações dos pacientes, dos profissionais de saúde, e isso realmente se transformar em documentos, em ações que possam ser levadas aos gestores e a gente sair, assim, acho que desse marasmo desse atraso que a gente está no Brasil. Então, respondendo a sua pergunta. Letícia, isso é um grande ponto assim que você falou, porque a doença da minha mãe, amiloidose, mas qual é o nome técnico? Polineuropatia amiloidótica familiar hereditária por transteratina. Gente, quem que repete isso aqui agora? Mas se você falar doença do pezinho, como é conhecida em Portugal, porque é uma doença de quem tem descendência portuguesa, você lembra? Então, uma das ideias é trabalhar com um projeto de linguagem fácil. Eu sempre falo linguagem popular, mas quando eu fui para a Espanha, eu vi que tem um projeto imenso de literacia com linguagem fácil, para que a própria população comece a renomear a sua doença. Porque uma coisa assim, você não sentir a sola do pé. Outra coisa, e não sentir a sola do pé, vamos supor, você está na praia, aquela areia fervendo, e todo mundo sai correndo queimando o pé, e tem um que está ali, gente, estou tranquilo, que frescura. Pode estar com narcolepsia, com amiloidose, pode estar com amiloidose, aquilo é um sintoma, só que ela não sabe. Mas se a gente disser na plataforma, se você estiver correndo na praia, na areia quente e não sentir, pode ser um sintoma. Se você entrou no mar e está todo mundo com água gelada, e você sentou, a água está até aqui, não gelou, é um sintoma. Você já pode estar com amiloidose. E a amiloidose ela pode se desenvolver e, do nada, ela tem uma virada de chave que aí cai. Que foi o que aconteceu. E aí todo mundo ficou, a gente começou a entender, a gente conseguiu em 1 ano e meio o diagnóstico, porque eu corri igual uma louca. E aí começou a chegar à conclusão que vários parentes nossos tiveram isso. Meu avô teve isso. Os homens da família quase todos tiveram isso. Então, você pode ter e não desenvolver, pode ter e desenvolver. Então, eu não sei. A mudança de cor, de pele da Letícia. Então, assim, que ela mudou de cor e depois voltou para a cor. Então, assim, como é que a gente... Qual é o sintoma? Uma dorzinha aqui do lado, estou com uma dorzinha, estou com uma dorzinha, estou com uma manchinha. Eu estou com a Solane falando, eu levei uma picada, foi abelha. Aí voltou, olha, eu tenho uma outra picada aqui. Foi, não, ela está com doença degenerativa. Agora, olha o nome da doença. Então, qual o apelido que a gente dá para essa doença? Então, no momento que a gente coloca isso para votação popular, qual apelido você daria para essa doença? E faz uma ação publicitária mesmo, mais gente vai saber disso. E mais gente pode se prevenir disso. Então, assim, são muitas coisas que a gente tem para pensar, mas isso é uma preocupação. E a pessoa não sabe que é sintoma. Mas se a gente coloca uma experiência dessa da praia, e de repente, mais para frente, uma pessoa, andei lendo um negócio ali, uma ação publicitária mesmo. Você sabe que eu vi no outro dia um anúncio disso aí que você tem? Investiga onde? Vai na plataforma. Então, é um caminho, é um mundo. A gente ainda está construindo lá dúvidas frequentes, não sabemos quais serão. Mas se não tiver a participação efetiva da sociedade civil, a plataforma vai ter... Porque na minha época, no início, eu quis fazer um para amiloidose.
Mas eu falei, não é possível. Se é doenças... é uma doença rara. Rara porque é raro, né? Quase ninguém tem, não. Porque é uma denominação da OMS. Eu falei, OMS? Então, isso é uma classificação. Se é uma classificação, tem mais gente. Se tem mais gente, eu vou procurar. Então, eu acho que a plataforma vai servir a muita gente, né? Então, eu acho que é isso. Sandro, para você fechar. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou a bolsista da Patrícia nesse projeto. Só para falar para vocês que o nosso Instagram está a todo vapor, né? A gente está falando aqui da importância de compartilhar as informações, da participação social nesse projeto. E às vezes você nem imagina que uma pessoa que você conhece ou que está no seu Instagram possa ter uma doença rara ou possa conhecer alguém que tem. Então, assim, por favor, se vocês postarem alguma coisa, marquem a gente, é Saúdes Raras, _ Muito bem. Então, marquem a gente, compartilhem com outras pessoas também. O projeto já está a todo vapor. E é muito importante que tenha esse engajamento das pessoas, que as pessoas elas saibam que a plataforma existe, né? Porque não adianta só ela existir se ninguém participar. O intuito é justamente fazer com que as pessoas conheçam a plataforma, se identifiquem, alimentem a plataforma com as suas próprias vivências e ajudem a gente a colocar essa divulgação ao máximo. É isso aí, pessoal. Conto com vocês, sigam a gente e marquem a gente nas publicações. Obrigada. Eu tenho que vir no microfone. Enquanto ela está chegando aqui, eu vou falar rapidinho, muito rapidinho, com todo respeito aos profissionais da medicina e aos médicos, mas é preciso a gente compreender também que a área da saúde não está limitada à medicina. A capacitação para doenças raras tem que alcançar fisioterapeutas, educadores físicos, farmacêuticos, psicólogos e tal, porque o diagnóstico ele não necessariamente vai vir dentro do consultório. De repente, para você chegar no consultório e entrar na via crucis de chegar no diagnóstico, vai precisar o fisioterapeuta, o professor de educação física na escola, identificar na criança determinado tipo de comportamento. Então, a gente precisa... Pois é, gente... Pois é, a gente precisa compreender a área da saúde, porque existem alguns cânones que estão assim muito marcados na história do Brasil, especialmente na história do Brasil, que envolve de uma maneira não bacana a área da medicina e os médicos, né? E o comportamento dos médicos e os problemas. E eu estou falando, inclusive, por experiência própria, né? Porque a gente, quando chega na faculdade de medicina, a gente vê alguns determinados tipos de protocolos já determinados. Olha, não vamos mudar isso, nós vamos seguir com isso. E isso não tem a ver com uma formação nem com a ação da indústria químico-farmacêutica. É preciso uma mudança de mentalidade dentro da medicina para acolher coisas novas, mas dentro da fisioterapia, da odontologia, da psicologia, da farmácia, todo mundo, a gente tem que estar com a cabeça aberta para que a gente possa incluir o problema das doenças raras no nosso radar e fazer aquela política, aquela ação política de contribuir para o bem social, para o bem coletivo. Aqui eu estou falando um ponto comigo aqui que a gente estourou. Temos uma última frase. Olha, eu sou Ana Braga e eu queria agradecer a senhora todo o bem que a senhora fez a gente, que às vezes as coisas ruins nos acontecem e a gente acaba fazendo bem para tantas pessoas. Então, eu queria agradecer a senhora, a professora Patrícia, o professor Josi, que vai colocar o carrossel que eu pedi, e a todo mundo que participou, e a Gabriele, né, que abriu essa porta para a gente. Tá bom? Muito obrigada. Eles vão ser muito... E aí? Claro. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Luiz, eu sou graduando em Ciência da Computação e eu vou ser rápido, vou ser muito rápido mesmo. Só uma pequena frase, eu lembro quando
2023.2. Eu estava lá na Praia Vermelha, estava indo para o ponto, voltando para casa, eu estava indo para o campus, agora eu não lembro. E aí eu recebo um e-mail da nossa coordenadora falando: uma professora de comunicação abriu um projeto de extensão sobre saúdes raras, doenças raras. E aí está valendo hora e ela precisa de alunos de computação para fazer esse projeto. Eu estava com o Léo, aí eu falei para ele, a gente estava com hora vaga, a gente não tinha pouca matéria. Aí a gente foi, eu falei assim: você quer participar para ver como é que é? Valendo hora, vale a pena, um esforcinho. Aí a gente acabou se inscrevendo. Não sabia qual era a sala no começo, foi uma confusão, no Iaques, no Graguatá. E aí a gente acabou vindo para cá, encontrou com a Patrícia. Gente, é porque vocês são de humanas, a gente de exatas, a Patrícia... a Patrícia, a gente de exatas, não casa. Às vezes ela tá... casou. Pior que casou. Às vezes ela começa a falar, embala e a gente fica, sim, concordo. Mas assim, esse projeto, eu estou nele há 1 ano, 3 períodos, ele se tornou muito mais do que só horas complementares para mim. Eu acho que o Luiz, de 2023.2, não imaginaria que estaria lançando essa plataforma assim, de ciência social. E agradecer a professora Patrícia, a mãe dela, todos os envolvidos, o Léo, o Jonathan e outras pessoas que trabalhando com a gente no TI, Raíssa, que ajudou a gente no design, o pessoal de jornalismo, de publicidade, Matheus Balo, que fez a logo, muita gente trabalhando nesse projeto. Tanto no layout antigo quanto no novo, e assim, todas as pessoas merecem um agradecimento especial. E terminar, né? Terminar a plataforma e o evento. Obrigado a presença de todos e todos. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Agora nós vamos ter a nossa noite cultural. Eu vou passar para a Patrícia aqui. Patrícia, como é que vai funcionar? Mas como é que vai funcionar agora? Não, agora a gente vai encerrar. Eu não vou cantar.